Bom, vamos lá então, vamos começando aqui. Nós já tivemos a primeira aula falando sobre taquiarritmias, a segunda aula, as bradiarritmias, e agora nós vamos seguir para os ritmos de PCR. Geralmente, por que eu pus essa sequência? Esses pacientes com taquiarritmias e com bradiarritmias, quando não tratados de maneira correta na sala de urgência, eles vão evoluir para os ritmos de parada cardiorrespiratória. Em termos gerais, nós temos dois ritmos de parada, dois ritmos principais, né? O primeiro ritmo que tem são os ritmos chocáveis, que é a aula de hoje, é o foco da nossa aula de hoje. O segundo ritmo são os ritmos não chocáveis, certo? Que é a próxima aula da quarta-feira que vem, que nós vamos falar sobre os ritmos não chocáveis. Dentro dos ritmos chocáveis, nós temos alguns tipos de ritmos, onde é que nós temos a fibrilação ventricular e a TV, que é a taquicardia ventricular sem pulso. E dentro dos ritmos não chocáveis, nós temos outros dois ritmos que fazem parte dos ritmos não chocáveis, que é a atividade elétrica sem pulso, que é a ESP, e a assistolia, que são os dois ritmos que nós vamos ver na próxima semana, certo? Então, começando aqui com os ritmos chocáveis, e a gente tendo em mente, partindo daquela premissa dos cenários clínicos que nós estamos visualizando, a gente vai começar com um cenário clínico e um quadro clínico em especial. Veja bem, aquele mesmo cenário clínico que nós vínhamos falando desde as duas aulas anteriores. Ó. Você se encontra de plantão na sala de urgência, quando é avisado pela enfermeira responsável pela triagem para atender um paciente que foi classificado como situação de emergência pelo protocolo de Manchester. Nas outras duas aulas anteriores, a gente viu o que era o protocolo de Manchester e como que um paciente é classificado quando ele está numa situação de emergência. É aquele que ganha a cor vermelha e ele precisa ser atendido de maneira imediata. Então, vocês estão lá nessa sala de urgência, o doente chegou, passou pela triagem e foi visto que era uma situação de emergência. Especificamente esse cenário aqui, nós vamos sempre lembrar que você está de plantão no ambiente hospitalar, né, em uma sala de urgência, ou seja, nós podemos lançar a mão de várias medidas, monitorização, nós podemos lançar a mão de medicamentos, ou seja, nós podemos fazer o suporte avançado de vida. Até o segundo período, nós tínhamos falado sobre suporte básico de vida. Agora a gente consegue fazer aqui, pelo fato de nós estarmos em um ambiente hospitalar, nós podemos fazer o suporte avançado de vida. Então, partindo desse cenário aqui, que nós estamos lá numa sala de urgência, e vamos atender um paciente classificado como vermelho, paciente que tem que ser atendido de maneira imediata. Como é que a gente faz o início de todo e qualquer atendimento dessa forma, gente? Seguindo aquele mesmo esquema que nós já vimos falando nas últimas duas aulas. Primeiro a gente vê o S de sintomas, A de alergias, M de medicamentos, P de patologias, L de líquidos e refeições e E de exame físico. Ou seja, a gente aplica o sampling. Vemos quais os sintomas que ele tem, quais as alergias, quais medicamentos ele toma e ele tomou, quais as doenças que ele tem, quando foi a última vez que ele comeu e bebeu, e lançamos a mão de um exame físico direcionado. Lembre-se bem que isso em um ambiente de urgência e emergência é uma técnica que a gente consegue aplicar para a gente colher uma história e um exame físico de maneira completas, os dois, tanto a história como o exame físico, completos e com as informações que nós precisamos. Ao mesmo tempo, a gente precisa ser objetivo e completo.
E se a gente seguir esse esqueminha, a gente consegue fazer isso. Então, quando a gente entra na sala de urgência e vai atender o doente, aplicamos o sample. E quando a gente aplicou o sample, que nós fomos ver história e exame físico, a gente viu que o paciente era o senhor Jonas, ele tinha 82 anos, era previamente hipertenso e diabético, estava usando captopril 50 mg de 8 em 8 horas, hidroclorotiazida 25 mg pela manhã e metformina 850 mg no almoço e no jantar. Ele iniciou há cerca de 30 minutos com um quadro de palpitação importante, com dor torácica e falta de ar associada, escurecimento visual e sensação de desmaio. Chamou o SAMU, que o atendeu ainda em casa, encaminhou para o PS do HC e ele então foi enviado para a sala de urgência. O exame físico, ele está com um exame físico de regular estado geral, hipocorado, 1 cruz em 4, hidratado, ele está cianótico, 1 cruz em 4, em extremidades de membros, anictérico e no momento está febril. Ele tem um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bem taquicárdico, com a frequência cardíaca de 200 batimentos por minuto, uma PA de 60 por 30 milímetros de mercúrio, murmúrio vesicular no aparelho respiratório positivo bilateralmente, com crepitações finas bibasais, saturando 70% em ar ambiente e com uma frequência respiratória de 30 incursões respiratórias por minuto. O abdômen dele é plano, flácido, normotenso, indolor, sem visceromegalias e não tem sinal de irritação peritoneal. O neurológico dele já se encontra sonolento, tem uma força preservada em todos os membros, eudiado coxinético, reflexos periféricos presentes, pares cranianos sem alteração. Quando a gente chega na sala de urgência e aplica o sample, em que a gente consegue colher a história e ver o exame físico, o que a gente procura e o que nos salta aos olhos de maneira imediata? A presença dos critérios de instabilidade ou não. E o senhor Jonas aqui, ele tem os critérios de instabilidade? Vamos recordar quais são. Quais são os critérios de instabilidade? O primeiro deles é ataque de espineia. O segundo, rebaixamento do nível de consciência. O terceiro, sinais de hipervolemia e ausculta pulmonar. O quarto, hipotensão. Quinto, sinais de má perfusão. Sexto, dor no peito. Veja bem, o senhor Jonas tinha algum desses critérios ou ele tinha todos? Pela história e o exame físico que a gente conseguiu colher de maneira objetiva, utilizando o sample, a gente viu que ele tem taque de espineia, que ele tem uma frequência respiratória de 30, saturando 70% em ar ambiente. Ele tem rebaixamento do nível de consciência. Quando a gente fez o exame neurológico dele, a gente já percebeu que ele estava sonolento. Ele tem sinais de hipervolemia e ausculta pulmonar, sugerindo o início de um edema agudo de pulmão. Porque no exame físico que nós fizemos, nós vimos crepitações finas bibasais. Ele tem hipotensão, que a gente viu que ele está com uma PA de 60 por 30 milímetros de mercúrio. Ele tem sinais de má perfusão, porque no exame físico a gente viu que ele já estava cianótico em extremidades de membros. E ele tinha dor no peito, que ele mesmo referiu, associado àquela taquicardia, aquela palpitação no peito que ele estava, a dor no peito. Ou seja, senhor Jonas, com essa história de exame físico, a gente pode falar que ele está instável ou que ele está estável. Com toda certeza aqui, nós podemos falar que o senhor Jonas ele está instável. Então vamos só recordar qual que é a sequência do atendimento que nós fazemos. Nós chegamos na sala de urgência, aplicamos o sample. Desse sample a gente tem a história e o exame físico. Na história e no exame físico, a gente já viu que o senhor Jonas está instável. Qual que é o passo adiante? História, exame físico, avaliar a estabilidade. E qual que é o passo adiante? É nós aplicarmos fazendo as primeiras condutas aqui, a monitorização, a suplementação de oxigênio e um acesso venoso calibroso. O que é isso? É o MOV. Nós temos que monitorizar, fazer oxigênio e pegar a veia. Por quê?
Aplicamos o SAMP, temos história e exame físico. Vimos os critérios de instabilidade, classificamos o doente como instável. Se a gente monitora, coloca oxigênio e pega acesso venoso calibroso, pronto. O doente está na nossa mão para que nós possamos fazer aquilo que é necessário fazer de acordo com o que vai aparecer na monitorização desse doente, certo? Ou seja, sample, instabilidade ou estabilidade e agora monitorização oxigênio e veia. Na monitorização desse doente apareceu esse ritmo cardíaco aí, ó. Vamos recordar como que a gente vê e como que a gente avalia na sala de emergência um traçado eletrocardiográfico. Quais são os passos que nós devemos seguir? Isso já foi dito na aula passada, nós vamos recordar só. O primeiro passo é a gente ver frequência cardíaca, ver se o doente está taquicárdico ou bradicárdico. O segundo passo é nós avaliarmos o QRS, ver se esse QRS é estreito ou alargado. Se o QRS for estreito, o problema, se existir, é acima do ventrículo, é nos átrios. Se o QRS for alargado, o problema que vai existir é no ventrículo. Se o QRS é regular, a distância entre eles se mantém com ritmo regular ou irregular. Depois nós vamos avaliar se o doente tem presença de onda P ou não. E se essa onda P, ela vem precedida de um QRS. Ela precede um QRS, certo? Depois disso, avaliar os segmentos PR, QT e ST. Vamos seguir todos esses passos para nós avaliarmos o eletrocardiograma, o traçado eletrocardiográfico na sala de urgência. O primeiro passo aí é frequência cardíaca. Sem a gente fazer conta nenhuma, mas só olhando esse traçado, a frequência cardíaca está alta ou baixa? Está alta. No próprio exame físico, nós já vimos que ele tem uma frequência cardíaca bem alta. Ou seja, esse doente é um doente, então, taquicárdico. Ele tem uma taquicardia. O QRS dele é estreito ou alargado? Quando a gente bate o olho no traçado eletrocardiográfico, a gente percebe que o QRS ele é estreito. Ou seja, eu tenho uma taquicardia com o QRS estreito. O problema, se existir, não está nos ventrículos, então, porque o QRS é estreito. O problema, se existir, ele está nos átrios, supraventricular, acima dos ventrículos, certo? Tem onda P? Se nós avaliarmos todo o traçado eletrocardiográfico, nós não vamos perceber onda P. Nós só vamos perceber o QRS e uma onda T. Um QRS e uma onda T. Não existe a onda P. E ao mesmo tempo que não tem a onda P, a gente percebe que o ritmo cardíaco, que a distância entre os QRS é uma distância regular. Ou seja, eu tenho um traçado eletrocardiográfico taquicárdico de QRS estreito, sem onda P, irregular. Como que é o nome disso aqui? Taquicardia supraventricular. Ou seja, o doente chegou na sala de urgência com uma taquiarritmia. Qual a taquiarritmia desse doente? Uma taquicardia supraventricular. Isso nós vimos na aula anterior. Como que eu trato toda e qualquer taquiarritmia? Isso é só recordação, tá, gente? Como que eu trato toda e qualquer taquiarritmia? Depende. Depende que da hemodinâmica do nosso doente, lembram? Se o meu doente ele tem instabilidade hemodinâmica, eu faço cardioversão elétrica sincronizada. Se o meu doente ele tem estabilidade hemodinâmica, eu vou tratar de acordo com a taquiarritmia que ele apresenta. Veja bem, esse doente,
Ele é um doente que ele apareceu na sala de urgência com um ritmo de taquiarritmia e com instabilidade hemodinâmica. Então, eu vou fazer cardioversão elétrica sincronizada. Veja bem que quando a gente pega o algoritmo, se é uma taquiarritmia persistente e ele tem critérios de instabilidade, ó, hipotensão, alteração do estado mental, sinais de choque. Se ele tem isso, eu vou fazer cardioversão sincronizada. Tudo bem? Se é uma taquiarritmia instável, e essa taquiarritmia aqui é chamada de taquicardia supraventricular, e eu vou fazer uma cardioversão elétrica sincronizada, eu sincronizo o monitor, o desfibrilador, e isso nós vamos treinar a fazer na prática. Coloco a carga que eu quero, geralmente começo em 100 joules e aplico o choque. Libero a carga sincronizada. Só que nesse caso aqui, aconteceu um problema. Porém, após a liberação da primeira carga de 100 joules para realizar a cardioversão elétrica sincronizada, o paciente apresentou o seguinte traçado eletrocardiográfico. Veja bem, o paciente chegou, a gente diagnosticou ele como uma taquiarritmia instável, colocamos as pás do desfibrilador, sincronizamos, colocamos a carga de 100 joules para que nós façamos a cardioversão elétrica sincronizada. Nós sincronizamos, liberamos a primeira carga de 100 joules e assim que nós liberamos a primeira carga de 100 joules, o doente apresentou esse traçado eletrocardiográfico aí, ó. E qual que é esse traçado eletrocardiográfico? Como que a gente faz a análise, gente, do traçado eletrocardiográfico na sala de urgência? Frequência cardíaca, QRS, se estreito ou alargado, presença de onda P. Então, vamos lá. Frequência cardíaca aqui, alta ou baixa? Alta. QRS, tá vendo que é tudo alargado e tudo dismórfico, sem qualquer morfologia permanente nesse traçado eletrocardiográfico? A gente não consegue nem diferenciar o que é onda P, o que é onda T, onde começa e termina o QRS completamente alargado e completamente dismórfico. Esse traçado eletrocardiográfico é chamado de fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular, ela é um ritmo de parada cardiorrespiratória. Vocês podem ver que o doente ele tem uma atividade elétrica, mas essa atividade elétrica é completamente desorganizada. Ela tem o traçado aqui apresenta uma completa desorganização do ritmo. Ele é um ritmo que ele tem atividade elétrica, mas é completamente desorganizado. Quando eu tenho um ritmo com atividade elétrica e essa atividade elétrica ela é completamente desorganizada, eu tenho um ritmo, eu tenho uma PCR num ritmo chamado de ritmo chocável. O que isso quer dizer? Que se eu aplicar uma carga bem alta aqui, bem alta, eu vou extinguir esse ritmo elétrico desorganizado, que essa carga elétrica bem alta faz isso, ela extingue o ritmo elétrico desorganizado, interrompe esse ritmo elétrico desorganizado e o coração passa a ter um ritmo elétrico organizado. Essa é a ideia do tratamento desses ritmos elétricos chocáveis. Essa é a ideia de dar o choque nesse ritmo elétrico chocável. Veja bem que a partir de agora nós não vamos mais falar nós não vamos mais usar o termo genérico de choque, porque agora choque vai ter mais de um tipo. Até agora nós tínhamos falado de cardioversão elétrica sincronizada.
Ou seja, é um tipo de choque feito para as taquiarritmias instáveis. Um choque específico chamado de cardioversão elétrica sincronizada. Nesse momento, eu estou apresentando vocês a um outro tipo de choque, que é um choque chamado de desfibrilação. Tem uma carga bem mais alta do que a cardioversão elétrica sincronizada. Não é um choque que vai sincronizar com o traçado eletrocardiográfico, certo? E ele é feito nos ritmos de parada cardiorrespiratória em ritmos chocáveis. Então, se eu fiz uma cardioversão elétrica sincronizada com 100 joules e o meu doente, depois dessa cardioversão elétrica sincronizada, desenvolveu esse ritmo elétrico completamente desorganizado, eu vou dar o nome disso aqui de fibrilação ventricular, e ao invés de fazer uma cardioversão elétrica sincronizada, eu vou fazer uma desfibrilação. É um outro tipo de choque. E qual que é o choque? Qual que é a carga que eu aplico na desfibrilação? Se vocês forem ler o livro ele vai falar o seguinte: se o meu desfibrilador, se o meu aparelho é um aparelho monofásico, eu vou aplicar um choque de 360 joules. Veja bem, para a gente fazer a cardioversão elétrica sincronizada, a gente estava dando choque de 100 joules, liberando carga de 100, 150 joules. Quando eu vou fazer uma desfibrilação e o meu monitor é monofásico, eu aplico um choque de 360 joules. Ou seja, é uma carga bem mais alta. Para quê? Para ela interromper esse ritmo elétrico desorganizado. Chega uma carga elétrica muito mais alta e interrompe esse ritmo elétrico desorganizado, fazendo com que o ritmo elétrico que vem atrás, que é o automatismo cardíaco, que venha com um ritmo organizado. É como se a gente fosse dar um boot. Como a gente dá um boot em computador, a gente dá um boot no nosso coração. Aplica uma carga elétrica bem mais alta, ela interrompe esse ritmo elétrico desorganizado e o coração, com o seu próprio automatismo, volta com o ritmo organizado. Se o meu monitor, se o meu desfibrilador for um desfibrilador bifásico, eu libero uma carga de 200 joules. Veja bem, às vezes eu estou na urgência ali e não tenho tempo, ou eu não sei se o meu desfibrilador é monofásico ou bifásico. Então, o que que eu faço? Como eu estou numa urgência, toda desfibrilação é feita em carga máxima. Qual que é a máxima carga que o meu aparelho tem? Eu coloco essa máxima carga. Na aula prática, nós vamos aprender como que mexe nesse aparelho, para nós colocarmos a carga que nós quisermos colocar. E lá nós vamos ver que tem uma carga máxima. Se eu vou fazer uma desfibrilação, se o paciente está parado, em parada cardiorrespiratória, e faço uma desfibrilação, eu coloco a carga máxima. Certo? Quais são os ritmos chocáveis que existem? Existe a fibrilação ventricular, que é esse ritmo aqui de baixo, ó. Esse ritmo aqui. E existe um outro ritmo de parada cardiorrespiratória, que é um ritmo chocável também, chamado de taquicardia ventricular polimórfica. O que eu quero que vocês entendam aqui? Qualquer um dos dois tipos de ritmo é considerado um ritmo desorganizado, uma atividade elétrica desorganizada. Se eu tenho uma atividade elétrica desorganizada, eu tenho o ritmo chocável, como o próprio nome diz, o que eu tenho que fazer na hora? Chocar o doente em carga máxima, ou seja, desfibrilar, utilizando a carga máxima do meu aparelho. Tudo bem? Então, a gente estava lá com um doente que tinha uma taquicardia supraventricular instável, aplicamos uma cardioversão elétrica sincronizada de 100 joules. Quando a gente aplicou a cardioversão elétrica sincronizada de 100 joules, o paciente desenvolveu um desses dois ritmos aqui, ó.
ou seja, um ritmo chocável. O que que eu faço? Desfibrilação imediata. Desfibrilação imediata. Certo? Se o paciente fibrila, se faz TV polimórfica, é um ritmo de parada cardiorrespiratória. Então, o que que eu faço? Qual que é o tratamento? Desfibrilação imediata. Certo, gente? Repetir isso. Ritmo chocável. O que que eu faço? Choque imediato. Desfibrilação imediata. Depois que eu faço a desfibrilação imediata, depois que eu desfibrilo o doente, o que que eu faço imediatamente? Massagem cardíaca. Lembra do segundo período que a gente treinava 30 compressões para 2 ventilações? É o que nós vamos voltar a fazer agora, certo? Lá no segundo período, eu lembro que eu falei que a gente precisava aprender muito suporte básico de vida, porque quando a gente fosse para o suporte avançado de vida, nós não iríamos parar de fazer o suporte básico de vida. Nós íamos continuar fazendo o suporte básico de vida. A gente só iria acrescentar novas condutas. Mas as condutas do suporte básico de vida, elas nunca acabariam. E é isso que nós vamos fazer agora aqui, ó. Se a gente pegou um ritmo chocável e a gente fez uma desfibrilação imediata em carga máxima, eu começo a fazer 30 compressões e 2 ventilações. Olha aqui como é que é o algoritmo, ó. É um ritmo chocável? O algoritmo agora nós vamos lidar só com essa coluna aqui, ó. Só com essa coluna, certo? É um ritmo chocável? É a nossa aula, né? Ritmo chocável. É uma fibrilação ventricular ou uma TV? Resposta: sim. O ritmo é chocável. O que que eu faço imediatamente, então? Choque. Choque. Desfibrilação imediata em carga máxima. Eu apliquei o choque, o que que eu faço imediatamente depois de aplicar o choque? Ressuscitação cardiopulmonar por 2 minutos. O que que é essa ressuscitação cardiopulmonar por 2 minutos? É o suporte básico de vida. São as 30 compressões e 2 ventilações. 30 compressões e 2 ventilações. E não paro por quanto tempo? Por 2 minutos. Quando passar os 2 minutos de eu fazendo 30 compressões e 2 ventilações, o que que eu faço no final desses 2 minutos? Eu checo o ritmo. De novo, olho o monitor e checo qual que é o ritmo que está lá. Continua ritmo chocável? Continua ritmo desorganizado? O ritmo é chocável? O que que eu faço? Imediatamente, choque, desfibrilo de novo. Com qual carga? Com carga máxima. E a partir do momento que eu desfibrilo, o que que eu faço imediatamente após? Ressuscitação cardiopulmonar por mais 2 minutos. Suporte básico de vida. Dei o choque, 2 minutos de ressuscitação cardiopulmonar. 30 compressões e 2 ventilações. Na prática, gente, quando a gente voltar até as aulas presenciais, na prática nós vamos fazer isso aqui. Vai ter o caso clínico, o simulador, e ele vai desenvolver esses ritmos e vocês vão chocar e massagear, certo? E fazer a ventilação também. E aqui, ó, ressuscitação cardiopulmonar por 2 minutos. Eu já não dei um choque anteriormente? Já não fiz um ciclo de choque e ressuscitação cardiopulmonar? Eu estou passando para o segundo ciclo agora de ressuscitação cardiopulmonar. Aqui eu já faço uma coisa diferente nesse segundo ciclo. Eu dei o segundo choque e iniciei ressuscitação cardiopulmonar. 30 compressões e 2 ventilações por 2 minutos. Nesse ciclo aqui, eu posso fazer uma droga, uma medicação. E qual que é a medicação que eu faço neste ciclo? Epinefrina. Epinefrina de 1 miligrama. Certo? É muito dinâmico. Eu avaliei o ritmo. O ritmo é chocável? Eu choco. Desfibrilação imediata em carga máxima e começa a ressuscitação cardiopulmonar.
Faço ressuscitação cardiopulmonar de 30 compressões para 2 ventilações por 2 minutos. Certo? Terminou os dois minutos, o que eu faço? Checo o ritmo. O ritmo continua ritmo chocável? Continua ritmo desorganizado? Continua. Desfibrilo outra vez. Com qual carga? Com carga máxima. E reinicio a ressuscitação cardiopulmonar. 30 compressões e 2 ventilações por 2 minutos. E como é o segundo ciclo, eu já peço para fazer epinefrina 1 miligrama. Certo? E vou tocar 30 compressões por 2 ventilações por mais 2 minutos. Terminando os 2 minutos, eu checo o ritmo. Se for um ritmo chocável, eu aplico o terceiro choque. Dou mais um choque. Desfibrilação imediata, em carga máxima. Apliquei o choque, reinicio imediatamente as compressões pulmonares. 30 compressões e 2 ventilações. E peço para fazer uma segunda droga. No ciclo anterior eu usei epinefrina. Nesse ciclo agora eu vou usar amildarona, 300 miligramas. Ou seja, eu dou o choque, começa a massagem e já peço para fazer 300 miligramas de amildarona. E toco massagem cardíaca com 30 compressões para 2 ventilações por mais 2 minutos. No final de 2 minutos, eu checo o ritmo. O ritmo é chocável ainda, mantém ainda com ritmo desorganizado. O que eu faço? O quarto choque. Desfibrilação imediata, em carga máxima. Apliquei, fiz a desfibrilação imediata, inicio as massagens cardíacas imediatamente também. Ressuscitação cardiopulmonar por mais 2 minutos. E aplico agora a terceira medicação. Eu já fiz amildarona em segundo ciclo, epinefrina em segundo ciclo, 1 miligrama, amildarona em terceiro ciclo, 300 miligramas. No quarto ciclo agora eu volto a fazer epinefrina, 1 miligrama. E vou tocar 30 compressões para 2 ventilações até o término de 2 minutos. Terminou 2 minutos, checo o ritmo. O ritmo ainda continua ritmo chocável? Continua. Então o que eu faço? Desfibrilação imediata. Carga máxima. Fiz a desfibrilação imediata, reinicio as compressões do tórax. 30 compressões para 2 ventilações. E imediatamente eu peço para fazer mais uma medicação também. Vamos seguir a ordem das medicações que nós já fizemos. Segundo ciclo, epinefrina 1 miligrama. Terceiro ciclo, amildarona 300 miligramas. Quarto ciclo, epinefrina 1 miligrama. E agora eu estou no quinto ciclo, não é? Eu volto a fazer a amildarona, só que não mais 300 miligramas. Agora eu faço 150. Ou seja, desfibrilo, inicio a massagem e já aplico 150 miligramas de amildarona. E toco aí 30 compressões para 2 ventilações durante mais 2 minutos. No término desses 2 minutos, o que eu faço? Checo o ritmo. O ritmo continua ritmo chocável ainda? Continua. Desorganizado? Sim. O que eu faço? Desfibrilação imediata em carga máxima. A partir do momento que eu desfibrilei, imediatamente compressões torácicas, ressuscitação cardiopulmonar, 30 compressões e 2 ventilações. E eu faço outra medicação. Vamos ver. O segundo ciclo, eu fiz epinefrina 1 miligrama. O terceiro ciclo, amildarona 300 miligramas. O quarto ciclo, epinefrina 1 miligrama. O quinto ciclo, amildarona 150 miligramas. Então agora, neste ciclo que eu volto a fazer epinefrina 1 miligrama. A partir deste ciclo, gente, eu já não faço mais amildarona, viu? A amildarona eu só faço 300 miligramas e depois 150. E não faço mais. A partir disso, eu só vou utilizar epinefrina, certo? 1 miligrama. E nesse ciclo eu fiz epinefrina 1 miligrama. Então eu toquei, fiz desfibrilação, epinefrina 1 miligrama e ressuscitação cardiopulmonar por 2 minutos. No término desses 2 minutos, eu checo o ritmo outra vez. Checo o ritmo. O ritmo continua um ritmo desorganizado? Sim, continua. Então tem que fazer o quê? Desfibrilação imediata, em carga máxima. Fiz a desfibrilação imediata e reinicio ressuscitações cardiopulmonares. Eu aplico alguma droga agora? Não.
porque agora eu já não faço mais amiodarona. E epinefrina agora eu vou fazer em ciclos alternados. Se no ciclo anterior eu fiz epinefrina, eu não faço nesse ciclo agora. Eu volto a fazer no outro ciclo só. E no próximo eu faço epinefrina? Não. Então eu vou fazer agora epinefrina em ciclo sim, ciclo não. Epinefrina é uma droga realizada de 3 a 5 minutos. Como em cada ciclo eu tenho 2 minutos, se eu fizer epinefrina a cada 2 ciclos, eu vou fazer epinefrina de 4 em 4 minutos, que está dentro dos 3 a 5, que é o tempo preconizado para eu administrar a epinefrina. Então, se eu faço de 2 em 2 ciclos, eu faço epinefrina sempre no tempo correto. Certo? Qual que é a característica do ritmo chocável? Da PCR em ritmo chocável. Eu aplico o primeiro choque e começo com pressão cardíaca. O primeiro ciclo, gente, eu não faço medicação nenhuma. Medicação na RCP em ritmo chocável, vocês viram agora, que eu só faço do segundo ciclo em diante. E a ordem é epinefrina 1 miligrama, amildarona 300 miligramas, epinefrina 1 miligrama, amildarona 150 miligramas, epinefrina 1 miligrama e depois epinefrina em ciclos alternados. Vocês perceberam que desde o início eu faço epinefrina em ciclos alternados? Só que lá no início eu intercalo com uma amildarona 300 miligramas entre uma epinefrina e outra, e depois uma amildarona 150 miligramas entre uma epinefrina e outra. E depois eu não faço mais amildarona. Então eu vou continuar fazendo epinefrina em ciclos alternados. Espero que vocês tenham percebido isso. Esse pulo do gato aí. A epinefrina é sempre em ciclos alternados. O problema é que no início eu posso fazer amildarona intercalado entre uma epinefrina e outra. Eu faço amildarona 300 miligramas e depois 150. E depois eu não faço mais amildarona. Então eu vou continuar fazendo epinefrina em ciclos alternados. Então vai ter ciclo em que eu não vou fazer medicação nenhuma. O primeiro ciclo em ritmo chocável, eu nunca faço nenhuma medicação. Eu começo a fazer medicação do segundo ciclo em diante, começando pela epinefrina. Eu sei que deve estar tendo uma dúvida grande na cabeça de vocês aí, que é uma dúvida que todo mundo tem, e essa resposta eu não vou ter, de quanto tempo e quantos choques a gente pode ir dando no doente. Porque eu falei que a gente viu que era um ritmo chocável, fez o primeiro choque, seguiu o primeiro ciclo. Terminou os 2 minutos, checou o ritmo, era chocável. Deu mais um choque em carga máxima. Tocou os 2 minutos de RCP. Viu de novo depois dos 2 minutos que continuava em ritmo chocável. E a cada 2 minutos, no final de cada ciclo, se mantivesse o ritmo chocável, ia fazendo a desfibrilação em carga máxima. Quantas vezes eu posso fazer isso? Não existe essa resposta. Não existe um número de vezes correto para isso, tá? Não existe. Tanto é que, então, vocês nunca vão ser cobrados por causa disso. Vai muito do feeling do médico no momento. Às vezes era um doente tão grave que você não precisa seguir por muitos ciclos. Mas às vezes é um doente que não tem nada, um paciente que não tem anteriormente doença nenhuma, um paciente jovem, ígido, que você faz várias vezes o ciclo tentando fazer ele voltar ao ritmo organizado, voltar à circulação espontânea. Eu sei que a primeira vez que a gente vê esse protocolo, fica um pouco perdido na parte teórica. Só que eu peço para que vocês fiquem tranquilos, que na parte prática isso vai ficar muito claro. Eu quero que isso fique automático, que essas condutas fiquem automáticas em vocês. E vai ficar, certo? Porque a parte prática, ela treina isso de uma tal forma que vocês não imaginam agora, mas vocês passam a fazer isso de maneira automática, de maneira medular. Não usa nem o córtex. O fluxo, esse ritmo de cada coisa, de chocar imediato, começar a compressão e fazer as drogas em cada momento,
isso precisa ficar e vai ficar de maneira automática. Eu sei que quando é a primeira vez que vê o protocolo, às vezes assusta um pouco, se perde. Qual droga que eu faço agora? Qual que é a ordem das drogas aqui? Mas vocês vão perceber que isso fica muito claro depois. Tá certo, gente? Nós não temos mais nada a falar sobre ritmo chocável, até porque o mais importante agora é a gente treinar o protocolo. Treinar a aplicar a desfibrilação em carga máxima imediata, treinar de novo a fazer compressão cardiotorácica imediata e fazer as medicações corretas em cada ciclo. Primeiro ciclo não usa medicação no ritmo chocável. Segundo ciclo, epinefrina 1 miligrama. Terceiro ciclo, amiodarona 300 miligramas. Quarto ciclo, epinefrina 1 miligrama. Quinto ciclo, amiodarona 150 miligramas. Sexto ciclo, epinefrina 1 miligrama. E daí ciclos alternados. Sétimo ciclo faz epinefrina? Não, porque a gente fez no sexto. No oitavo faz? Faz porque a gente não fez no sétimo. O nono faz? Não, porque a gente fez no oitavo. Então a epinefrina vai sendo feita em ciclos alternados depois disso.